Em uma live que eu fiz recentemente no Facebook, fica a dica, acompanhem meu Facebook, que eu sempre faço live lá. Uma pessoa me perguntou: Ricota, como é que eu entendo um pouquinho mais sobre o comportamento do usuário dentro de lojas virtuais? E esse é um tema, vamos dizer assim, bem amplo. Não vou dizer que eu sou um expert nisso, mas que eu tenho alguma experiência. Eu já citei aqui no canal algumas ferramentas, então eu queria recapitular justamente esse ponto. Uma das coisas que você pode encontrar para e-commerces muito grandes, né, é que eles contratam agências de estudo de usabilidade, né, estudo do fluxo do usuário ao longo de, por exemplo, um carrinho de compra, ou do fluxo de navegação da home até um produto. É o famoso teste, né, que você pode fazer de usabilidade com o usuário, quando você traz um cara de verdade, você põe o equipamento nele para ver para onde que ele está olhando, faz a gravação da sessão inteira, de clicar onde que ele está e tudo mais, mas isso às vezes é meio caro. Às vezes o empresário, né, que tem um e-commerce pequeno ou de médio porte, ele não consegue ter uma sofisticação desse equipamento e ele precisa de outros caminhos. Mas a lógica aqui é a mesma. Você precisa, no mínimo, estudar duas coisas, no meu modo de ver. Qual é o comportamento do seu usuário quando ele chega na home do seu e-commerce? Então, como é que ele chega até o produto? E do produto até o fechamento, ou seja, ele passar por todo o carrinho de compra, você precisa fazer o entendimento desses dois. Mas detalhe, eu multiplicaria vezes 2 isso. Que é o quê? Por que eu vou multiplicar vezes 2? Eu executaria ambos, né, no desktop e num dispositivo móvel. Se você fizer esse tipo de jogada, você vai ter 4 testes aí que você precisa emular, você vai ter a condição perfeita de se preparar para o presente, que é a pessoa comprando através de desktop, e se preparar para os próximos meses e anos, que é o usuário comprando através de dispositivos móveis. Tá? Então, essa é a primeira jogada. Se você puder contratar uma empresa especializada em fazer esse teste de usabilidade com usuários em loco, né, gravando toda a interação, poxa, legal. Se você não pode, existem algumas soluções, como por exemplo o site usertesting.com, que eu já falei aqui no canal. Esse site você pode entrar lá, comprar um teste, né? Você pode pedir para qualquer usuário gravar a tela dele e executar uma série de itens. E lá às vezes, da última vez pelo menos que eu utilizei, você não consegue selecionar usuários do Brasil, mas você pode selecionar usuários ao redor do mundo que são brasileiros. Você pode escrever exatamente dessa forma: gostaria de usuários, é como se você estivesse contratando freelancer, tá? Gostaria de usuários brasileiros que estão ao redor do mundo para fazer um teste de usabilidade, então no seu e-commerce. Então o que você pode pedir para o cara? Eu gostaria que você entrasse no meu e-commerce e fizesse essas duas emulações, né? De entrar na home e encontrar um produto que você goste. Então, se o meu e-commerce é um e-commerce de calçados, encontra um tênis que você gosta do seu tamanho. Um segundo teste, você abre uma segunda tarefa para poder pedir para essas pessoas, e do produto até a emissão de um boleto. Como eu sempre digo aqui, o boleto ninguém te obriga a pagar, então você pode gerar um boleto e a pessoa tem que ir narrando a experiência dela. E normalmente nessas horas você vê o cara falando assim: ah, nossa, onde que eu clico? Nossa, não vi esse botão. Ah, beleza. Tá, agora eu clico aqui, o que mais que eu faço? Ah, tem um monte de informação. Você começa a ver como o usuário se comporta pela primeira vez no seu site. Então essa jogada é uma jogada de ouro para você conseguir fazer esse trabalho. E não é caro você pedir esse tipo de teste lá no usertesting.com. Uma outra dica é você utilizar o próprio Google Analytics. O Google Analytics tem vários relatórios de comportamento lá dentro, onde você pode ver o fluxo do usuário por páginas, né? Essencialmente você pode ver, ele entrou na home, depois ele entrou em tal categoria, depois ele entrou em tal produto, e quantas são as perdas. Você pode ver essencialmente o do carrinho de compra, que é muito legal. Quantas pessoas entraram no carrinho de compra, quantas abandonaram no passo 1, no passo 2, no passo 3 e no fechamento. Você consegue ver esses números se seu Analytics estiver bem configurado. Ele também tem um plugin do próprio Google Analytics que você pode instalar e abrir um mapa de calor. Através desse plugin você consegue abrir um mapa de calor do Google Analytics e entender onde as pessoas estão clicando mais na página. De uma forma similar, você tem esse resultado numa outra ferramenta que eu já falei aqui também, que é a ferramenta chamada Hotjar. Através dessa ferramenta, você tem mapas de calor e também gravação de tela do usuário. Então, ao invés de usar o User Test e o Google Analytics, você pode ter o Hotjar para ter uma ferramenta que vai fazer esse mapa de calor, ou seja, onde o usuário clica mais, e também ele pode fazer gravações de tela. Nessa visão, o que eu quero passar para vocês é que o poder de você entender onde o seu usuário tem mais atrito, né, com o seu sistema é seu. É você que tem que entender isso logo. Não é o usuário que tem que escrever um e-mail: olha, tá muito ruim o seu checkout, você precisa dar o primeiro passo. Botou uma loja no ar, nova no ar,
põe o Hotjar ou pega o usertesting.com e faz um teste ali em cima. Ah, eu já tenho uma loja muito estabelecida. Abre o Google Analytics e vê quais são os dados, qual é a perda que você tem. E isso por dispositivo também você consegue saber dentro do Google Analytics. Então, essa é a dica de hoje, que você consiga analisar, e aí os insights são variados, de lojas diferentes. Você pode ter testes de cor, contraste entre botão e fundo e todos os elementos, tamanho de fonte, tem várias coisas que você pode testar, mas a primeira coisa é você olhar onde você perde usuários, a facilidade de entendimento que o usuário encontra e onde ele está normalmente clicando, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, que vai ser um enorme prazer te ajudar, beleza? Sou o Fábio Ricota, a gente se vê na próxima.